Para mim, a coisa mais importante depois de Deus é a família. Eu não tive uma família muito legal, tive uma família muito desajustada e vivi uma adolescência muito triste, muito terrível, com brigas constantes em casa do meu pai, da minha mãe, e sofri muito com isso, que os filhos têm como referência o pai e a mãe, símbolo de proteção e segurança. Mas a minha adolescência foi marcada por isso, brigas, discussões. E a adolescência é uma fase de formação da vida, onde a gente começa a definir o caráter, começa a definir aquilo que você vai fazer na vida. Então me tornei uma pessoa muito amarga, muito triste, insegura e com muito ódio no coração. Com tudo isso, a minha vida foi levada por um caminho difícil, um caminho sem Deus, onde caí nos vícios, do álcool, do cigarro e depois, mais tarde, da prostituição. Uma coisa que me entristecia muito, mas era um caminho que eu tinha seguido. As amizades me levaram por esse caminho. Deus eu não conhecia, só de ouvir falar. E aí comecei a viver essa vida de promiscuidade, de vícios, de bar, me embriagava todos os dias, não tinha uma alegria no coração, não tinha certeza do futuro, não sabia como ia ser a minha vida para frente. Meu pai e minha mãe continuavam naquela vida de briga, de discussão, até que com todas essas tristezas e tragédias da minha vida, aconteceu uma maior ainda. Aos 15 anos eu perdi meu pai. Meu pai tinha 43 anos e morreu de infarto agudo do miocárdio. E eu fiquei muito triste com isso, desapontado. Fiquei me sentindo com muito medo. E eu lembro que eu entrava dentro do guarda-roupa, como estavam os ternos do meu pai, e cheirava os ternos do meu pai com aquela saudade tão grande, daquela perda, daquela violência. E meu pai não voltava mais, não ia voltar nunca mais. E a revolta no meu coração se dava cada vez maior. Para fugir de todos esses problemas, acabei indo morar numa outra cidade. Fui embora para Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, onde havia um tio meu que morava lá, mas ele acabou vindo embora e eu acabei ficando sozinho. Lá em Porto Alegre eu entendi o que era a solidão. Morei numa pensão, não tinha família, não tinha ninguém e tentava sobreviver naquela cidade. Tentei estudar, fiquei 5 anos sem ir para a escola e sempre aquela pergunta no meu coração: por que minha vida era desse jeito? Por que tudo acontecia comigo assim? Por que eu havia perdido meu pai? Por que havia aquelas situações na minha casa? E quando eu tentava saber da história da minha mãe, eu ligava para a minha cidade, eu descobria que cada vez mais a minha mãe estava no estado pior do alcoolismo. Então aquilo tudo para mim era só tristeza, agonia, dor, depressão. E eu chorava muito, não tinha aonde recorrer. E eu ficava pensando assim, algo deve dar sabor na minha vida, mas por quê? O que deve acontecer para mudar essa situação? Aí eu pensei, será que o casamento, o dia que eu casar, de repente, isso pode mudar a minha vida? E eu tentava, arrumava uma namorada aqui, uma namorada ali, mas não tinha o mínimo vínculo de compromisso, era só um momento, uma noite, às vezes numa boate, num motel, e eu não conseguia amar ninguém, porque eu mesmo não me amava, eu não me sentia amado, então, consequentemente, eu também tinha uma impossibilidade muito grande de amar alguém. Continuei a minha vida, com a minha juventude, nessa tristeza, nessas indagações, sobrevivi sozinho, aí arrumei um emprego, fui trabalhar, conseguia me sustentar, morando sozinho e com muita solidão. E sempre perguntando, fazendo uma pergunta que talvez você também pergunte: por quê, como, aonde? Talvez você tenha muitos questionamentos como eu tinha. Principalmente quando a gente é jovem. O jovem tem muitas dúvidas, né? E aquela tristeza dentro do meu coração. Até que acabei voltando para minha cidade. Conheci uma jovem e, para variar, conheci num bar, bebendo. E achei que ali estava o segredo da minha felicidade. E ela acabou ficando grávida. E aí optamos por casar.
E eu realmente depositei ali uma esperança de alegria, de felicidade. Mas qual a minha decepção? No primeiro ano de casamento, eu já estava querendo me separar. Chegava todos os dias alcoolizado em casa, discutíamos muito, brigávamos muito, já tínhamos o filho. O nosso filho já não morava com a gente, morava com minha sogra, então nós não tínhamos o filho em casa. E já não era uma família, não era um casamento. E em um ano já estávamos pensando em nos separar. E Deus, eu não sabia que existia. Não sabia que Ele estava olhando para mim. Mas um dia eu encontrei um rapaz muito simples, trabalhava num posto de gasolina anexo ao escritório onde eu trabalhava. Esse rapaz trabalhava nesse posto de gasolina, era frentista, tudo. E ele tinha uma alegria fora do comum. Ele vivia assobiando, vivia alegre. E ele tinha uma Bíblia que ele guardava na prateleira da sua mesa ali, do seu ambiente de trabalho. E eu me aproximei desse rapaz, mas eu não tinha muita intimidade com ele. Mas eu queria saber a razão daquela alegria. Aí um dia ele começou a me falar de Jesus. E eu já tinha ouvido falar de Jesus em igrejas. Mas ele começou a falar de Jesus de um modo diferente. Um Jesus que transformava, um Jesus que mudava a vida, um Jesus que dava alegria, um Jesus que resgatava valores. E aí eu pensei comigo mesmo, se esse rapaz sabe isso, ele pode tentar explicar a razão da minha infelicidade, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, porque o meu casamento não estava dando certo. E ele tinha um chavão muito interessante, que eu gravei até hoje. Ele falava tudo que ele contava para mim, tudo que ele falava para mim, ele dizia assim: a Bíblia é o jornal de amanhã. Como se tudo que fosse acontecer estivesse escrito aqui. E realmente está. Eu me lembro que um dia eu cheguei para trabalhar, foi no ano de 1986, os Estados Unidos enviaram aquele ônibus espacial para o espaço chamado Challenger. E 40, 50 segundos depois ele explodiu, matando todos os tripulantes. Eu cheguei com um jornal para mostrar para ele, todo empolgado e assustado com aquela notícia impactante. E ele falou assim para mim: eu já sei disso, isso já está escrito. A Bíblia é o jornal de amanhã. Eu fiquei curioso, até que pela primeira vez ele me abriu a Bíblia e mostrou um texto sobre isso. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Esse texto está escrito no livro de Obadias. E eu achei interessante. Ele falou: Aldo, o homem não vai conseguir morar fora da terra nunca. O homem, se tentar morar fora, Deus não vai permitir. E eu achei interessante a Bíblia. Eu não tinha Bíblia, não tinha intimidade com a Bíblia. Comecei a anotar tudo que ele me falava. Os versículos, os textos, fazer perguntas. E aquelas coisas começaram a entrar dentro de mim de uma maneira tão legal, que eu comecei a mudar meu modo de ver a vida. Começou a entrar uma alegria no meu coração, até que acabei comprando uma Bíblia para mim. De tanta vontade de aprender. Quando eu apresentei essa nova ideia para minha esposa, ela rechaçou, ela não queria. E até se dispôs a separar de mim se eu continuasse buscando esse Deus. Mas aquilo estava inundando meu coração de alegria de uma forma tão tremenda, me transformando, que eu fui à frente. E conversando com esse meu amigo, ele disse assim: a Bíblia é o jornal de amanhã, creia, Deus vai salvar você e sua casa. E foi o que aconteceu. Passado alguns meses, minha esposa, vendo a transformação da minha vida que estava acontecendo, ela também aceitou esse Deus e, como a gente costuma dizer, aceitou Jesus no seu coração. E Jesus realmente fez uma diferença. Ela também veio de uma vida difícil e também Deus pôde fazer uma obra no coração dela. E graças a Deus, nosso casamento foi restaurado. Hoje temos 3 filhos maravilhosos. Temos um filho que é casado, que também serve a Deus com a minha nora. E graças a Deus, a gente pode falar de boca cheia, com um coração muito alegre, que Deus fez uma diferença na nossa vida. Jesus fez uma diferença tremenda na nossa família. E a gente pode dizer, como diz lá no livro de Josué, na Bíblia, que é o jornal de amanhã: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu espero que esse Deus faça uma diferença na sua vida também. Creia nele e receba ele de todo o teu coração.